Boa noite a todos. Estamos agora começando mais uma transmissão online nesse domingo. Para nós é um prazer, um privilégio poder estar participando com os irmãos deste culto. Então, nosso desejo é que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, que vocês possam estar todos em segurança e que nesse momento nós possamos celebrar juntos ao nosso Deus, cantando louvores a Ele e recebendo também mais da Tua palavra. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a Ti. Tua presença a vida traz, meu coração se alegra em Ti. Meu coração se alegra em Ti. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a Ti. Tua presença a vida traz, meu coração se alegra em Ti. Meu coração se alegra em Ti. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Confio em Ti, Tu és meu Deus, minha luz e proteção. Entrego a Ti minha gratidão, contigo eu quero estar. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Olá, quero compartilhar com vocês os avisos para a semana. Entre eles nós temos nossa Assembleia Regular no dia 30. Participe, ela será ainda online. Então peço que você fale com o Felipe Aranha ou com o Leandro para pedir o link e participar da nossa Assembleia. Temos sempre decisões, novidades que precisamos do seu envolvimento e participação. É a vida da igreja que continua, mesmo na pandemia. Também no dia 1º/11 nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, presencial aqui também na igreja, e também será transmitida. E você pode vir e participar conosco. Detalhe, não esqueça de fazer a inscrição, porque nesse dia também voltará o culto infantil. Nós teremos o Ministério Infantil, as crianças reunidas de 3 a 12 anos. Então, embora as que tenham 12 já não acham que são mais crianças, mas para nós elas sempre serão. 3 a 12 anos, é necessário que elas façam inscrição, e nas publicações de propaganda vocês terão as informações detalhadas de como isso vai acontecer. Como nós temos feito o retorno das atividades sempre de forma gradativa e também escalonada,
gradativa e escalonada. Nós vamos começar no mês de novembro e dezembro apenas nos 2 primeiros domingos. Então, no terceiro e no quarto, nós não teremos, tá bom? Então, fique atento a isso. Se a sua criança quer voltar a participar do Ministério Infantil, você precisa inscrevê-la. Será tudo muito seguro, muitas providências estão sendo tomadas, mas é necessário a inscrição para nós montarmos lá os detalhes que faltam para que eles cheguem e se alegrem com a palavra que irão receber. Também no dia 14/11, é um sábado, das 10 às 14 horas, nós teremos aqui o nosso drive-thru 60+. Então, da mesma forma como fizemos para as crianças, vamos montar aqui no espaço da igreja um ambiente para receber nossos irmãos idosos. Com um presente, já vamos sair para comprar os presentes ainda hoje, gravando hoje na quinta, nós já estamos nos preparando para a compra dos presentes, dos brindes e das brincadeiras, das atividades que vamos fazer, sem contato físico, sem sair do carro. Queremos que eles estejam protegidos, mas não queremos deixar de ter esse contato a mais com eles. Deus abençoe, por enquanto é isso. Aguarde novas informações. Seja sempre acessando o nosso site para ficar por dentro das novidades. Também quero compartilhar com vocês esse momento do nosso culto, a importância de você envolver-se na vida da igreja, participando também com os dízimos e as ofertas. Sempre fica na nossa mente o gesto da viúva pobre, que deu apenas uma moedinha, mas que para Jesus ela deu tudo o que tinha e foi a maior oferta dedicada naquele momento que Jesus estava observando. Então não se importe se o que você tem para ofertar é pouco ou muito. Para Jesus o que vale é a alegria do seu coração e também a seriedade com que você faz isso. Faça adorando, faça com generosidade. Deus te abençoe. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e
não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Na minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Olá, igreja, graça e paz. O nosso momento de falarmos com o Senhor. Eu queria que os irmãos tivessem atento à meditação desta noite, que falou muito ao meu coração quando o nosso pastor Reinaldo a publicou. Eu tenho certeza, se você não leu, ela vai falar fortemente ao seu coração. E se você, acaso, tenha lido, vamos relembrá-la, recordá-la aqui agora. Está em Salmos 119, verso 114, que diz tão somente: Tu és o meu refúgio. Todos nós passamos por um tempo em que é necessário buscarmos refúgio. No refúgio, podemos organizar os pensamentos, recuperar as forças, receber instrução e nos preparar para as batalhas. Quando Deus é nosso refúgio e fortaleza, tudo o que Ele permite experimentarmos é para o nosso bem. Muitas das vezes ficamos tristes por passarmos por lutas, achamos que a tempestade não vai passar, achamos que esse deserto nunca terá fim. Mas a palavra diz: Tu és o meu refúgio. Então eu queria dizer para você agora que está orando comigo, você que está nos assistindo, que você creia que existe um Deus que podemos nos aconchegar, um Deus que podemos nos refugiar. Ele é seu amigo, Ele é seu parceiro, Ele é seu protetor, Ele é seu ajudador e mais do que isto, Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Eu queria que você, neste momento, inclinasse a sua fronte, olhasse para todas as lutas que você já teve até hoje na sua vida, que você olhasse para trás, tão somente para ver quantas batalhas você já lutou e quantas você venceu. Sabe por quê? Porque em todos estes momentos, Deus foi o seu refúgio, Deus foi o nosso refúgio. Vamos orar pelas pessoas enfermas da nossa igreja, vamos orar pela sogra do nosso irmão Valdo, a dona Maria Otacília. Ela foi acometida com a Covid-19, ela se encontra naquele período de quarentena. Vamos orar também pela Dalva, pelo Francisco. O Francisco perdeu a sua mãe, que o Senhor console aqueles corações, dê força, dê o refrigério. Vamos orar também pelo Antônio. O Antônio, ele é genro da nossa querida irmã Abigail, tem passado por momentos difíceis ali aquela família. O Antônio se encontra hospitalizado, com a saúde bem debilitada, mas aquela família crê no melhor de Deus para a vida deles. E vamos orar também pelo senhor Vanderlei, pai do nosso irmão Geraldo, que também está hospitalizado, com a sua saúde bem debilitada, no estado bem crítico. Que possamos auxiliar, ajudar, sustentar todas essas famílias em oração. Por isso eu te convido a fechar seus olhos, a pensar nestes nomes, a sentir a dor dessa família. Só podemos interceder quando temos a certeza que o outro
precisa da nossa oração porque sentimos a dor do outro. A dor do outro é também a nossa dor. Pai, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é nosso esconderijo, o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso, Pai, que possamos sempre nos achegar ao Senhor, sabendo que o Senhor é que cuida de nós. Por isso, não deixe nenhuma dessas famílias, Pai, aqui citadas, o Antônio, ali naquele leito de hospital, a Dalva, o Francisco, o Geraldo, a dona Abigail, e junto deles ali todos os seus parentes e familiares. Não os deixe, Pai, tristes, não os deixe desamparados. Recupere a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor Jesus, ou faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que é maior e melhor do que a nossa. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Cure, Pai, todas as pessoas que precisam de cura. Traga alívio, Pai, a todas as pessoas que precisam de um refrigério. Traga resposta, Pai, a todas as pessoas que têm dúvidas. Levante, Pai, o caído. Dê força àquele que está fraco. Exalte, Pai, aquele que está sendo humilhado. Por isto, Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor cuide destas famílias, o Senhor cuide destas vidas. Eu peço que em nome de Jesus também, Pai, o Senhor venha cuidar aqui da nossa igreja, principalmente do Ministério Infantil, que está prestes a retornar às suas atividades. Cuide ali, Pai, das famílias, das crianças, cuide dos voluntários, dos professores. Que toda a equipe ministerial tenha discernimento e sabedoria para conduzir com tranquilidade, com segurança, dentro dos protocolos exigidos pelas normas governamentais. Por isto, Pai, derrame o seu amor sobre as nossas vidas. Dê uma porção dobrada do seu amor, de bênção sobre a vida de cada um, sobre todos os ministérios da nossa igreja, sobre a vida do pastor Reinaldo e da família dele, sobre as pessoas que estão desempregadas, que estão tristes, pessoas que estão acamadas, pessoas com doenças psicológicas, Pai, pessoas com síndrome do pânico, pessoas deprimidas, pessoas angustiadas. Pai, pedimos ao Senhor tão somente porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o socorro bem presente. O Senhor é o socorro na hora da nossa angústia. Tome as nossas orações, Pai, que ela possa subir ao teu trono como um aroma suave às suas narinas. Guarde a esta irmã, este irmão, a esta irmã que neste momento ora comigo. Cuide do coração deles, cuide dos sonhos deles, cuide dos projetos, Pai. O Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo conhece. Esta é a oração que faço já agradecida, sabendo que o Senhor há de fazer o melhor para a vida de cada um. Esta é a oração que faço no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Gente, É aniversário amanhã. Ah, Senhor! Não era muitas felicidades. Ai, Jesus! Amém! Um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Opa! Vou soprar de longe. Não sopra. Não, você segura não e depois sopra. sopra. Vem, João, aqui. Davi. Pastor, peraí. Peraí, pegava na mão. A gente quer... Nós estamos gravando, estamos juntos. Eu quero pedir para o Felipe vir, o Carlos. Davi, arruma aí, vem. Hoje a gente tá para agradecer pela sua vida, Tânia. Obrigada. Na verdade, o aniversário é sexta, é amanhã, mas hoje é o nosso dia de gravação. E a gente não tinha como passar em branco e desejar para que todos, né, que estão em casa da nossa igreja e também os seus amigos que acompanham as nossas gravações, de dizer que você é importante nas nossas vidas, mas muito mais importante para Deus. E tudo aquilo que o Senhor tem permitido você realizar aqui neste lugar, possa estar sendo retribuído na sua vida
em graça e principalmente em certeza de estar no centro da vontade de Deus. Essa é a melhor coisa, a melhor paz, o melhor presente que a gente pode receber quando estamos no centro da vontade de Deus. Amém. Então, que o Senhor te abençoe neste novo ano, que renove suas forças, que possa te dar muita saúde, muita sabedoria, paciência, para que você continue cumprindo com amor os propósitos que o Senhor tem estabelecido sobre você e através de você. Amém. Tá bom? Amém. Agora você pode apagar com todo o seu vigor. Amém. Curioso para quem quer saber. Aqui, ó. Amém. Amém. Parabéns. Obrigada, Agora gente. nós vamos comer do bolo. Nós não, eles, eu não posso. Obrigada. Olá, meus queridos e meus amados irmãos. Somos filhos de um Pai que possui uma boa vontade. E o Espírito Santo que Deus nos dá para ser a consciência da verdade, para nos lembrar das palavras de Jesus e nos lembrar do nosso propósito, nos proporciona esse ambiente, essa consciência de nos lembrarmos que nós não devemos reconhecer a Deus como um Deus cheio de poder, mas sim reconhecer um Pai que possui uma vontade. Vontade essa que define o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Em tudo que nós construímos, toda a nossa espiritualidade e todo o nosso entendimento sobre a vida mediante a fé, mediante a meditação nas Escrituras, mediante a comunhão com os irmãos, tudo que vivemos, que somos, enquanto corpo de Cristo, é para que conheçamos a esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que comunica a nós todas essas coisas, essas dádivas, essas promessas, a nossa identidade, esse propósito. A Bíblia fala que o Senhor tem prazer em sua benignidade. A Bíblia fala que Deus tem prazer em demonstrar seu amor por nós. Tem prazer em ser bom. Tem prazer em nos perdoar. Essa crise que às vezes nós temos de pecar e ter vergonha de ir diante de Deus novamente, como se Deus estivesse nos desprezando por conta de mais um pecado, isso está muito distante de tudo que o Espírito gera no nosso coração, de tudo que o próprio Espírito Santo comunica com o nosso espírito. Porque Deus é Pai, é isso que o Espírito fala. Deus nos dá um Espírito por meio do qual clamamos Pai. E entender sobre a paternidade de Deus, no sentido de a maneira como Deus cuida de nós e nos disciplina e não nos expulsa de sua casa pelos nossos erros, apesar dos nossos erros, mas pelo contrário, nos chama para caminhar e nos usa para a sua obra, é o que nós devemos ter sempre claro em nossa mente. Essa é a maneira como vencemos o pecado. Essa é a maneira como vencemos as crises e as pressões tanto internas, a nossa pressão interna de nos rebelarmos contra Deus, a nossa vontade, o nosso anseio por viver coisas do mundo, e tanto a pressão externa de pessoas falando que essa vida não faz sentido, de Satanás e seus anjos lutando contra nós para que nós desertamos da fé. Todo esse tipo de coisa nós vencemos tendo comunhão com o Espírito Santo, que nos lembra de que Deus é o nosso Pai, nos ama, independente de qualquer situação. E hoje, como última mensagem dessa nossa série, falando sobre homens imperfeitos, mas que foram amados, foram curados, foram tratados e foram usados por Deus para obras extraordinárias, para obras poderosas, para obras grandiosas, não por si mesmos, mas porque Deus os encontrou e fez com que o seu poder atuasse nessas pessoas, não para que Deus seja reconhecido como um Deus poderoso, mas para que a vontade de Deus fosse feita. A Bíblia fala, Deus faz infinitamente mais, além de tudo que nós pensamos e pedimos a Ele, de acordo com o seu poder que atua em nós. Mas o poder de Deus não é para que nós façamos com que chova fogo do céu, ou para que movamos montanhas e façamos esses tipos de sinais e prodígios, mas sim para que a vontade de Deus seja conhecida no procedimento e na reprodução do caráter de Deus dos filhos de Deus. Nós, como filhos de Deus, vamos demonstrar o amor do Pai ao mundo
por meio da nossa conduta, por meio do nosso bom procedimento. É assim que a gente transmite a luz do Senhor. E Deus é paciente conosco, como eu disse. Deus tem prazer em ser paciente, assim como foi paciente com Pedro, que é o personagem da vez. Pela manhã foi tratado a respeito do início da história de Pedro, do chamado de Pedro, e como Pedro, nessa caminhada com Jesus, viveu processos e que, mesmo que ele não entendesse que ele estava em processos, mesmo que ele não tivesse a noção, a perspectiva de quão tremendo era aquilo que Jesus estava produzindo nele nessa caminhada, coisa que para ele só vai ficar muito claro depois que Jesus ressuscita, depois que agora ele entende a sua vocação, depois que agora ele entende o seu propósito, e depois que agora ele entende tudo isso que ele viveu com Jesus nesses 3 anos, mesmo que ele não tivesse entendido, agora ele está convicto e agora ele vai encarar aquilo que ele viveu e gerou nele, daqui para frente, de agora em diante, como o líder principal do cristianismo. Pedro foi um dos primeiros e, com o que tudo indica, o mais velho entre os discípulos de Jesus. E como o Davi já bem abordou pela manhã, se você não assistiu essa mensagem, eu recomendo que assista, porque assistindo essa mensagem da manhã, o entendimento acerca do que nós vamos conversar hoje ficará mais claro, ficará mais fácil de compreender. Pedro, ele viveu um processo que a ele gerou muitas coisas. Só que durante esse processo de muitas crises, de muitas dúvidas, de muitos erros de Pedro, Jesus não desistiu dele. Apesar de, no finalzinho, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro o tivesse negado e tivesse lançado maldições àqueles que diziam que ele caminhava com Jesus, dizendo: eu não conheço Jesus, não sei do que vocês estão falando. Ele se sentiu constrangido pelo amor de Jesus. Quando Jesus ressuscita, quando as redes dele não se rasgam na segunda pesca e quando os sinais que Jesus aponta, isto é, pão e brasa no final da história, e peixe, as brasas, os sinais de Jesus, e é tratado por Jesus como aquele que cuidaria dos cordeirinhos de Jesus. Pedro ele vai clarear no entendimento dele, na consciência dele, consciência essa promovida pelo Espírito Santo, muitas coisas que na vida toda dele, nessa caminhada toda, ele não tinha entendido. Então esse processo que Pedro viveu, e que para ele foi ficar claro só depois que Jesus ressuscitou, foi algo tremendo. E eu quero conversar sobre um episódio que aconteceu no meio desse processo e que posteriormente ficou muito claro para Pedro a profundidade disso tudo que ele viveu. Coisa que naquela hora, enquanto vivia, não tinha entendido, só que depois de Jesus ter ressuscitado, ele entendeu. Lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então essa declaração, e que lá em Mateus capítulo 16, Pedro também vai dizer, falar, aqui nesse texto a gente leu, depois que Pedro afundou nas águas e foi salvo por Jesus, e isso é uma situação que não acontece todo dia, afinal andar sobre as águas, alguém que tem autoridade para andar sobre as águas, para os discípulos ficaram claros, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus, o Senhor, a quem Pedro chama. E mais para frente, lá em Cesareia de Filipe, Pedro vai dizer, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele foi um personagem muito complicado e muito confuso em muitos momentos, porque ele tinha essa convicção, mas que depois, no finalzinho, fica claro pra gente que não era uma convicção. Pelo seu comportamento, pelo seu entendimento da coisa depois, quando Jesus está para ser morto. Mas tudo que Pedro estava vivendo, estava gerando algo que ele mesmo não era capaz de mensurar. E assim é com a gente também. O convite que essa série faz é para que a gente perceba o tempo, para que a gente possa discernir a ocasião e o tempo da nossa vida, estar em contato frequente e constante com o Espírito Santo, para que Ele nos diga o que tudo isso que a gente está vivendo e passando enquanto família, enquanto homem e mulher profissional, enquanto estudante, enquanto igreja, o que isso está gerando e para onde nós estamos caminhando. E uma vez entendendo isso, não duvidarmos. Não duvidarmos. Porque o que está acontecendo aqui nesse texto que nós lemos? Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, e enquanto ele despedia as multidões, ele deu uma ordem aos discípulos para que os discípulos entrassem no barco e fossem para outro lado. E quando anoiteceu, e quando Jesus estava sozinho, depois de ter despedido a multidão, o barco estava a considerável distância já. Então Jesus não grita para os discípulos e para o barco para que eles voltem. Não, Jesus mesmo vai ao encontro deles, caminhando pelas águas, porque Jesus tem essa autoridade. E aí quando eles veem Jesus de longe caminhando, eles gritam, é um fantasma. É um fantasma. E a Bíblia fala, eles gritaram de medo. Mas aí a resposta de Jesus é coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro é o primeiro que reconhece, Senhor, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz, venha. Então o contato e a intimidade que Pedro tinha com Jesus não era qualquer coisa. Não era um cordão de uma dobra só. Era algo muito forte, era algo muito consistente. Porque Jesus não fala, sou eu, Jesus teu Senhor. Não, Jesus fala, sou eu. Então só pela voz e só por essa fala de Jesus, aqueles que antes eles pensavam que era um fantasma, reconheceram que era Jesus, o seu mestre, o seu Senhor. E a pergunta que Pedro faz para Jesus, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro, isto é, me dê uma prova que és tu, é a mesma de Satanás. No início do ministério de Jesus, após ser batizado por João Batista e ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi ser tentado por Satanás. E a maneira como Satanás queria ter Jesus, queria se valer de Jesus, queria se aproveitar de Jesus, são com as mesmas perguntas. O Satanás sabia que Jesus estava com fome. E Satanás não chega para Jesus com pão. Porque aí seria muito fácil. Satanás poderia chegar com pão para Jesus. Mas não é isso que Satanás está interessado. Satanás está interessado em nos confundir e nos atrapalhar na nossa essência, em quem nós somos. Então, se és tu o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se és tu o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo e Deus te defenderá com os seus anjos. Então, às vezes, não às vezes, sempre, o maior esforço de Satanás e o maior esforço
daqueles que lutam contra nós e que lutam contra nós que temos crido em Jesus e que estamos aprendendo muitas coisas nessa caminhada e que estamos tendo o nosso entendimento transformado, não é nos atrapalhar e nos confundir e mentir para nós com coisas supérfluas e com coisas superficiais e coisas com que facilmente são vencidas, mas são tratadas e são feitas e são lutadas na nossa essência, em quem nós somos. Se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. E aí é aí que nós nos confundimos, e foi aí que Pedro se confundiu, por razões de fé, por razões de não ter a convicção que ele deveria ter. Então Satanás, ele nunca vai mentir para nós dizendo: Felipe, a capa da sua Bíblia não é preta. Não, ele não vai dizer isso, porque a gente sabe, isso é coisa terrena, isso é coisa natural. E Satanás, ele não quer nos enganar acerca de coisas terrenas, ele quer nos enganar acerca de coisas sobrenaturais. Não coisas naturais, mas sobrenaturais. Então Satanás, ele não vai chegar em mim falando: a capa da sua Bíblia não é preta. Ele vai chegar falando: essa palavra que está dentro da sua Bíblia, ela não faz sentido. Então caminhar sobre as águas não faz sentido. Viver o sobrenatural não faz sentido. E ele vai tentar tratar na essência, porque se nós somos filhos de Deus, isso faz sentido sim. Faz sentido. Ao olharmos para Jesus, estamos além da biologia e da física, e da química, e da ciência, e da matéria, e do mundo das coisas que se veem. Porque Deus nos chama para viver o sobrenatural. Esse que Satanás se esforça para que nós não vivamos. Não pense que Satanás quer nos degolar, quer acabar com a gente, esse é o tentador. Não. Ele quer que a gente continue vivendo essa vida mesquinha e sem viver a vida que Deus proporciona para nós. Por quê? Porque Ele está indo na nossa essência. Porque Ele quer tirar de nós o valor e o significado que o Espírito Santo nos concede sobre o que significa ser um filho de Deus. Então, Jesus responde Satanás com rigidez. Fala: Satanás, está escrito, você não tem autoridade, você não sabe mais do que eu, e você não vai conseguir me ater. E a mesma pergunta que Pedro faz para Jesus, se és o Filho de Deus, Jesus responde com mansidão e fala: venha e experimente. Porque a pergunta não é o mais importante são as intenções. As intenções, pode ser a mesma pergunta, mas a intenção diabólica e a intenção de um filho, a intenção de um discípulo, essas o Senhor trata de maneiras diferentes. Então a gente precisa ficar ligado nessas questões. Se nós tivéssemos uma fé viva, no dia que nós tivéssemos... Eu ouvi um exemplo outro dia que diz que Deus estava numa mesinha para atendimento e tinha muita gente querendo conversar com Deus. E aí os anjos distribuíram uma folha e uma caneta para as pessoas que iam se atender com Deus, né? Que iam ter atendimento com Deus. E aí a pergunta, e cada um ia ter 5 minutos, e aí a pergunta é: você ia escrever nessa folhinha tudo que você queria conversar com Deus, ou você ia chegar com a folhinha vazia para anotar tudo que Deus tem para falar para você? Seja sincero. Você tem 5 minutos só, você vai encher a folha porque você não quer perder nenhum minuto daquilo que você tem para falar para Deus, ou você vai com a folha totalmente em branco, totalmente limpa, para você ter espaço suficiente, tempo suficiente para ouvir tudo que Deus quer falar para você? Então, folhas cheias falam sobre a nossa crença e sobre a nossa falta de convicção da boa vontade do Pai. E folhas vazias, folhas limpas, para receber de Deus o que é melhor, isso fala sim sobre a nossa fé, sobre a nossa convicção, não daquilo que nós vemos, mas daquilo que nós não vemos. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. E andar sobre as águas, isso denota sobrenatural, isso denota mundo espiritual, mundo além das coisas visíveis. Essa é a fé que faltou para Pedro. Por isso fez Pedro afundar do barco. Então não vamos duvidar, não vamos estar ausentes da nossa convicção, porque a gente pode declarar com os lábios: Senhor,
tu és o Filho de Deus verdadeiramente. João Batista também fez isso, e mesmo assim duvidou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até os demônios fazem isso, até os demônios creem. Você pode até achar que está convicto, você pode até achar que a sua fé está em dia, não sei se esse é o termo mais correto. Mas são situações que, espiritualmente tratadas, na raiz, na essência, no nosso entendimento e na nossa convicção clara de que somos filhos, que nós precisamos lidar. Assim como Pedro. Porque em muitos momentos, Pedro, apesar de ter essa convicção de que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo prometido, teve os seus vacilos, teve os seus erros, mas tudo isso que Pedro viveu gerou para ele uma convicção mais para frente que fez com que ele se fortalecesse, fez com que as bases deles fossem fortalecidas para encarar coisas muito maiores. Então depois Jesus o tratou: tu me amas? Sim, Senhor, então cuida dos meus cordeiros. Jesus reparou que agora Pedro estava pronto para seguir viagem, para seguir ministério. Então que a gente possa perceber as coisas que vêm do céu para a terra e que Deus nos permite viver aqui nessa terra sem duvidar. Não estou falando que é para a gente sair andando sobre as águas. Não estou falando isso, porque esse exemplo de andar sobre as águas é único, é isolado, é específico. O que eu estou falando é viver o sobrenatural como cumprimento da vontade do Pai. Porque o cumprimento da vontade do Pai se estabelece em âmbitos sobrenaturais. Se estabelece na redenção de almas e não de corpos. Porque o corpo terreno, o mundo das coisas que se veem, o mundo das coisas naturais, este está fadado à destruição. Mas o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos e a gente comunica isso aos outros, às outras almas. Isso só é possível com fé. E se Pedro tivesse entendido isso, ele teria dado mais passos sobre as águas. Porque o passo de Pedro não foi meramente um passo de coragem, como se Jesus tivesse convidado ele e ele pisou fora da água com coragem e ele colocou o pé, Jesus colocou o chão e deu tudo certo. Porque foi corajoso e porque estava diante de alguém poderoso. Não. Mas porque deu um passo de fé. E assim como Jesus fala, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. E nessa série que nós trabalhamos, falando de gente imperfeita, pode ter uma fé capaz de mover montanhas. Nós vamos continuar falando sobre mulheres que fizeram obras não com poder, mas com autoridade, com fé, com convicção do Deus a quem serviam e se entregaram completamente para viver essas coisas. Não sabemos, irmãos, o que será de nós. Não sabemos para onde estamos caminhando. Não sabemos. Nós vamos nos posicionar para que fiquemos convictos e para que nós tentemos entender pelo Espírito Santo, pela comunhão com o Espírito Santo, com a igreja, para onde nós estamos caminhando. Para onde nós estamos caminhando. O que será de nós. Para que, ao fazermos a nossa rede seja preparada para receber a quantidade de peixe que for. E eu espero que a gente possa perceber essas coisas. Cuidado com aqueles que te tentam, não nas coisas naturais, mas nas coisas sobrenaturais. Esse é o esforço do diabo, nos confundir na nossa essência. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Confundir na essência. Se és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Você é. E eu sou. A equipe de gravação aqui somos. A equipe ministerial aqui na igreja somos. Todos nós somos. E essa deve ser aquilo que motiva cada vez mais a nossa fé. Então eu espero que os irmãos se alegrem na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração e na comunhão com o Espírito Santo. Que Deus abençoe, irmãos. Porque o tempo é difícil, mas sabemos o Deus a quem servimos. Em nome de Jesus.
a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 O que tenho a não ser. Estamos encerrando mais uma transmissão online. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e nos vemos em breve. Tchau, tchau.